Ora então, rapaziada, cá estamos nós para o check-up do jogo de ontem, o jogo contra o Arsenal em casa. Vocês tinham escolhido estes 3 jogadores. Na realidade, havia um que estava foi mais escolhido por vocês do que o Trincão, que tinha sido o Debaste. Só como o Debaste não jogou, nós colocamos o Trincão, como vocês sabem. É feita uma lista de 5. É os 3 mais votados por vocês e depois há 2 suplentes. O Trincão era o primeiro suplente, então entrou o Trincão. O mais escolhido por vocês foi o Luís Soares e o segundo foi o Maxi. E por acaso foram 3 jogadores que tiveram índices fantásticos ontem. Aliás, ontem, como eu falei na live, como eu disse na live, a equipa teve bem. Perdemos por um mero pormenor, uma desatenção no final. Poderíamos ter ganho, poderíamos ter empatado e aconteceu termos perdido. Mas vocês vão ver aqui pelos números que foi muito positiva a atuação destes 3 jogadores e a atuação de outros jogadores também, mas hoje vamos falar destes 3. Então é isso, rapaziada, obrigado por terem escolhido estes 3 jogadores. Vamos continuar, portanto no próximo jogo contra a Estrela da Amadora, no dia antes, nós vamos colocar ali o postzinho para vocês meterem lá os comentários. Já sabem como é que funciona, ok, rapaziada? Então vamos começar pelo Luís Soares. Então, o Luís Soares jogou os 90 minutos, né? Como todos nós vimos. Teve 42 ações com bola e teve 14 perdas de bola. 16 passos certos, 7 passos errados. Teve 6 conduções, mas nenhuma resultou numa progressão efetiva. 0 assistências. Tentou um cruzamento, que foi um cruzamento conseguido, apenas um cruzamento e conseguiu. Um remate, tentou um drible, não conseguiu, contribuiu defensivamente por 2 vezes, 2 ações defensivas ganhas e uma recuperação de bola. E percorreu 9 km. Jogou sozinho lá na frente, obviamente, contra os 2 centrais do Arsenal, o que não é fácil, mas mesmo assim ainda poderia ter feito um golo. Que foi naquela recarga aquele lance do Geni na segunda parte, como todos nos lembramos. Foi um bom jogo do Luís Soares, contra uma defesa muito forte do Arsenal, como nós sabemos, mas números positivos para o Soares. E passamos agora ao Maxi, que eu elogiei bastante na live de ontem, porque fez um jogo excelente, mais até em termos defensivos, apesar de que em termos ofensivos ele teve a melhor ocasião do Sporting, que foi aquele remate à trave, como todos nós vimos, mas teve confronto direto com o Madueke, em que para mim foi equilibradíssimo. O Madueke ganhou umas vezes, ele ganhou outras, e até teve melhor depois contra o outro rapaz do Arsenal que entrou, que eu não me lembro do nome, em que em 4 ou 5 confrontos que tiveram, o Maxi se superiorizou 3 vezes contra 2 ou 3 vezes ou 4 contra 1, foi uma coisa assim, mas o Maxi teve muito bem. Teve 60 ações com bola, 11 perdas de bola das 60 ações que teve 27 passos certos, 5 passos errados, teve 12 conduções de bola, das quais resultaram em 3 progressões, o que é muito importante. Não conseguiu dar nenhuma assistência, tentou um cruzamento que não conseguiu, fez 2 remates. Foi aquele remate que o guarda-redes tocou com a pontinha dos dedos e a bola foi à trave, e depois um na sequência, que é um remate por cima, na sequência de um canto. Tentou um drible, não conseguiu, mas vejam aqui, 10 ações defensivas ganhas, o que é bastante, e 7 recuperações de bola, fora que correu 9,9 km. Bom jogo do Maxi, e fica aqui os números dele. Acho que foi a primeira vez que nós tivemos o check-up Sporting com o Maxi. Se por acaso quiserem voltar a pedir para fazermos comparação em outros jogos, seria muito interessante. Mas ficam aqui os números do Maxi. E para finalizar o trio de hoje, temos o Trincão, um jogador que também jogou 90 minutos e que o pessoal espera sempre muito mais dele do que aquilo que pensa que vê, porque na verdade o Trincão contribui muito para a equipa, e vocês vão ver aqui pelos números, e os números não mentem. Isto aqui não dá para discutir, é matemática não é opinião. Os números estão aqui e vejam os números do Trincão. 51 ações com bola, perdeu 9 vezes a bola, teve 33 passos certos, 4 passos errados apenas, teve 12 conduções, das quais 3 resultaram em progressão, o que é importante, logicamente. Assistência não deu nenhuma, tentou 3 cruzamentos,
não conseguiu nenhum e talvez por isto é que o pessoal critica muitas das vezes o Trincão. Teve 2 remates, conseguiu fazer 2 remates, um ao lado e outro que bateu num jogador deles. Tentou 2 dribles e conseguiu os 2. Teve 3 ações defensivas ganhas, o que é muito importante para um jogador de meio campo e no jogo que era, e 5 recuperações de bola, que isto é fundamental também, faz parte do jogo. E percorreu 10.9 km, ou seja, dos 3 jogadores que nós avaliámos hoje, ele foi o que correu mais. Ok, rapaziada? Então fica aqui os números dos 3 para vocês verem. Podem comparar os números do Trincão com outra check-up que nós já tínhamos feito. Obviamente o jogo é diferente. E já sabem. Vamos continuar a fazer estes check-ups. Vamos continuar a fazê-los até para estabelecermos por vezes comparações, que às vezes há pessoal que quer comparar como é que o determinado jogador teve um comportamento num jogo e depois como é que teve comportamento no outro. Nós fazemos isto sempre para todos os jogadores, mas para não ser uma coisa muito enjoativa, é só os 3 jogadores que vocês escolhem e fica aqui já o desafio. Próximo jogo em casa com a Estrela da Amadora, já sabem, no dia antes nós vamos meter o post e vocês é que vão escolher quem são os 3 jogadores para check-up. Ok, rapaziada? Obrigado. Continuem a seguir a rapaziada 1906, todos os conteúdos e viva o Sporting, somos os maiores.